Fascismo. Palavra que vem do italiano fascio, que significa feixe. Na Roma antiga, era como se denominava um machado revestido por várias varetas de madeira. Geralmente, era carregado pelos guarda-costas dos magistrados que detinham o poder. Seu simbolismo era basicamente demonstrar que uma única varinha se rompe fácil, porém várias unidas se tornam muito mais resistentes. Ou seja, o povo unido é mais forte. Atualmente observamos grandes manifestações pelas ruas, organizadas por apoiadores da esquerda que se dizem indignados com o fascismo. Porém, seria o fascismo uma ideologia de direita ou de esquerda? Se não nos aprofundarmos na história, dificilmente entenderemos a raiz do fascismo. Isso porque, para os seguidores da esquerda, não é interessante expor esta criação obscura. Mas, sim, o fascismo é um movimento oriundo da esquerda. O idealizador do fascismo foi Giovanni Gentili, nascido em 1875 na Itália. Gentili foi filósofo, político e educador. Ele defendia a existência de dois tipos de democracia. Uma baseada na liberdade e individualismo e outra que orientava a todos se submeterem totalmente ao Estado. Mas de onde vinham as teorias de Giovanni Gentili? De seu mentor filósofo Karl Marx, filósofo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista, nascido em 1818 na Alemanha. O desejo de Gentili era formar uma comunidade semelhante a uma família, levando a ideia do todos juntos, ou seja, a mesma condição de vida para todos. Um socialista de esquerda comprometido que buscava unir para convencer e limitar o povo com relação à sua condição de vida. Uma ideia antiga, mas usada até os dias atuais por partidos da esquerda para ganhar admiradores. É mais comum encontrar a história do fascismo sendo contada a partir do ano de 1910, quando houve uma discussão interna no movimento socialista italiano, movimento visto como oportuno por Benito Mussolini para se apossar da simbologia do Fascio e criar o Partido Fatti d'Azione Rivoluzionaria em 1914. Em 1919, houve a primeira publicação do Manifesto Fascista, um dos primeiros expoentes do movimento. Foi aí que Mussolini mudou o nome do partido e o oficializou como Partido Nacional Fascista em 1922. Com isto, o poder legislativo perdeu forças, os meios de comunicação passaram a ser dominados pelo fascismo e qualquer outro partido foi proibido de existir. A frase "tudo está no Estado e nada humano ou espiritual existe e tem valor fora do Estado" é atribuída a uma citação de Mussolini. Porém, não passa de uma total inspiração esquerdista do que era dito por Giovanni Gentili anos antes. No final da Segunda Guerra Mundial, Mussolini foi fuzilado por guerrilheiros que se opunham ao seu governo. O Brasil só começou a ser influenciado pelo fascismo em meados de 1932, quando Plínio Salgado fundou a Sociedade de Estudos Políticos. Plínio adaptou o simbolismo do fascismo com as cores dos uniformes verdes dos militares e grandes manifestações com falas agressivas. Mas o que significaria fascismo na prática? Em pesquisa, é possível encontrá-lo com a seguinte definição: uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. O fascismo tem por princípios o autoritarismo, com a entrega do poder a um único líder que deve ser respeitado por todos e livre para tomar decisões sem que haja interferência de qualquer outro representante da sociedade. O governo fascista também é caracterizado pela busca da expansão de seu território por meio de conflitos, investe em armas para atacar o suposto inimigo
e controla os meios de comunicação por meio da exposição de seus ideais. Uma liderança fascista não se retrai quando considera ter de usar de violência para intimidar o adversário. Façamos uma análise. Querer promover um líder que tenha o total poder, controlar a mídia a seu favor, usar de violência em manifestações sangrentas na luta pela aprovação de suas ideologias. Se essas são características fascistas, quem são aquelas pessoas que nos últimos dias estão se aglomerando em massa pelas vias do país, enfrentando a segurança pública, quebrando e ateando fogo em objetos, querendo tirar um candidato que foi eleito democraticamente, se utilizando da mídia para tentar controlar a opinião pública, gritando em alta voz e estampando em suas camisas, em defesa da democracia, somos antifascistas. É nítido que muitas pessoas lutam por uma causa que sequer sabem do que se trata, e fazem questão de se unirem nas ruas, proclamando mensagens de ódio pelo simples fato de não admitirem que o poder saiu de suas mãos. É notório que a esquerda tem conseguido cegar o intelecto de seus eleitores, os convencendo de que precisam buscar pela justiça da igualdade, agindo de maneira injusta pelas ruas. Proclamam que são antifascistas, mas agem como tal. Porém, não passam de representantes do próprio movimento que dizem odiar. Se dizem brigar pela democracia, mas não aceitam a vitória democrática da direita. Analisando tudo isso, fica a pergunta: qual lado tem agido como a raiz do movimento?